Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Meus queridos, hoje nós vamos estudar o último capítulo da exortação apostólica Amoris Laetitia. No capítulo 9 fala da espiritualidade conjugal e familiar. Vai do número 313, até o fim, com o número 325. Nós estamos no final do nosso curso e eu gostaria que vocês pudessem entender que estamos todos cansados, mas podemos sim sermos criativos, fazermos aulas menores, mas ao mesmo tempo profundas, tá bom? No número 313 diz: o amor assume matizes diferentes segundo o estado da vida a que cada um foi chamado. Várias décadas atrás, o Concílio Vaticano II, a propósito do apostolado dos leigos, punha em realce a espiritualidade que brota da vida familiar. Dizia que a espiritualidade dos leigos deverá assumir características especiais próprias, nomeadamente, a partir do estado do matrimônio e da família, e que os cuidados familiares não devem ser alheios ao estilo de vida espiritual. Por isso, vale a pena deter-nos brevemente a descrever algumas características fundamentais desta espiritualidade específica que desenrola no dinamismo das relações da vida familiar. 314. Espiritualidade da comunhão sobrenatural. Sempre falamos da inabitação de Deus no coração da pessoa que vive na sua graça. Hoje podemos dizer também que a Trindade está presente no templo da comunhão matrimonial. Assim como habita nos louvores do seu povo, assim também vive intimamente no amor conjugal que lhe dá glória. A presença do Senhor habita na família real e concreta, com todos os seus sofrimentos. Na página 315. Número 315. Lutas, alegrias e propósitos diários. Quando se vive em família, é difícil fingir e mentir. Não podemos mostrar uma máscara. Se o amor anima esta autenticidade, o Senhor reina nela com sua alegria e a sua paz. A espiritualidade da família, do amor familiar, é feita de milhares de gestos reais e concretos. Deus tem a sua própria habitação nesta variedade de dons e encontros que fazem maturar a comunhão. Esta dedicação une o humano e o divino, porque está cheia do amor de Deus. Em suma, a espiritualidade matrimonial é uma espiritualidade do vínculo habitado pelo amor divino. A comunhão familiar bem vivida, diz o número 316, é um verdadeiro caminho de santificação na vida ordinária e de crescimento místico. Um meio para a união íntima com Deus. Com efeito, as exigências fraternas e comunitárias da vida em família são uma ocasião para abrir cada vez mais o coração, e isto torna possível um encontro sempre mais pleno com o Senhor. Lê-se na palavra de Deus que quem odeia o seu irmão está nas trevas, permanece na morte, e não chegou a conhecer a Deus. O meu antecessor
Bento XVI disse que o fechar os olhos diante do próximo torna cegos também diante de Deus, e que fundamentalmente o amor é a única luz que ilumina incessantemente um mundo às escuras. Somente se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é plenamente realizado. Dado que a pessoa humana tem uma inata e estrutural dimensão social, e a primeira e originária expressão da dimensão social da pessoa é o casal e a família, a espiritualidade encarna-se na comunhão familiar. Por isso, aqueles que têm desejos espirituais profundos não devem sentir que a família os afasta do crescimento da vida no espírito, mas é um percurso de que o Senhor se serve para levar às alturas da união mística. Sempre na lógica do dom trinitário. A Trindade habita em nós. As relações intratrinitárias, o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai, que, digo eu, se realiza também na vida do esposo, da esposa, e também se manifesta prontamente no amor. E esse amor é um amor concreto, real, e não obstante acreditarmos plenamente nessa vida divina, também somos conscientes de que o pecado original feriu a natureza humana. Por isso que o próximo tópico o Papa vai falar unidos em oração à luz da Páscoa. Diz assim: se a família consegue concentrar-se em Cristo, ele unifica e ilumina toda a vida familiar. Os sofrimentos e os problemas são vividos em comunhão com a cruz do Senhor e abraçados a Ele. Pode-se suportar os piores momentos. Nos dias amargos da família, há uma união com Jesus abandonado que pode evitar uma ruptura. As famílias alcançam pouco a pouco, com a graça do Espírito Santo, a sua santidade através da vida matrimonial, também participante no mistério da cruz de Cristo, que transforma as dificuldades e os sofrimentos em oferenda de amor. Por outro lado, os momentos de alegria, o descanso ou festa, e mesmo a sexualidade, olha que lindo, são sentidos como uma participação na vida plena da sua ressurreição. Os cônjuges moldam com vários gestos cotidianos este espaço teologal, onde se pode experimentar a presença mística do Senhor ressuscitado. A oração em família é um meio privilegiado para exprimir e reforçar esta fé pascal. Pode-se encontrar alguns minutos cada dia para estar unidos na presença do Senhor vivo, dizer-lhes as coisas que os preocupam, rezar pelas necessidades familiares, orar por alguém que está atravessando um momento difícil, pedir-lhe ajuda para amar, dar-lhe graças pela vida e as coisas boas, suplicar a Virgem que os proteja com seu manto de mãe. Com palavras simples, este momento de oração pode fazer muito bem à família. As várias expressões da piedade popular são um tesouro de espiritualidade para muitas famílias. O caminho comunitário de oração atinge o seu ponto culminante ao participarem juntos na Eucaristia, sobretudo no contexto do descanso dominical. Jesus bate à porta da família para partilhar com ela a ceia eucarística. Aqui, os esposos podem voltar incessantemente a selar a aliança pascal que os uniu e reflete a aliança que Deus selou com a humanidade na cruz. A Eucaristia é o sacramento da nova aliança em que se atualiza a ação redentora de Cristo. Constatamos assim os laços íntimos que existem entre a vida conjugal e a Eucaristia. O alimento da Eucaristia é força e estímulo para viver cada dia
a aliança matrimonial como igreja doméstica. Muito lindo, não? A graça de viver à luz da Páscoa, através de uma vida fraterna, baseada na oração, e eu digo no perdão, uma vida eucarística, porque na mesa da Eucaristia a gente tem força para amar mais. Agora, espiritualidade do amor exclusivo e libertador. Número 319 e 320. Acompanhem comigo. No matrimônio, vive-se também o sentido de pertencer completamente a uma única pessoa. Os esposos assumem o desafio e o anseio de envelhecer e gastar-se juntos, e assim refletem a fidelidade de Deus. Esta firme decisão, que marca um estilo de vida, é uma exigência interior do pacto de amor conjugal, porque quem não se decide a amar para sempre, é difícil que possa amar deveras um só dia. Mas isto não seria significado espiritual se fosse apenas uma lei vivida com resignação. É uma pertença do coração, lá onde só Deus vê. Cada manhã, quando se levanta, o cônjuge renova diante de Deus esta decisão de fidelidade, aconteça o que acontecer ao longo do dia. E cada um, quando vai dormir, espera levantar-se para continuar esta aventura, confiando na ajuda do Senhor. Assim, cada cônjuge é para o outro sinal e instrumento da proximidade do Senhor, que não nos deixa sozinhos. Estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. No número 320, acompanhem comigo, há um ponto em que o amor do casal alcança a maior libertação e se torna um espaço de sã autonomia. Quando cada um descobre que o outro não é seu, mas tem um proprietário mútuo mais importante, o seu único Senhor. Ninguém pode pretender possuir a intimidade mais pessoal e secreta da pessoa amada, e só ele pode ocupar o centro da vida. Ao mesmo tempo, o princípio do realismo espiritual faz com que o cônjuge não pretenda que o outro satisfaça completamente suas exigências. É preciso que o caminho espiritual de cada um, como justamente indicava, eu falo o querido e amado teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer, o ajude a desiludir-se do outro, a deixar de esperar dessa pessoa o que é próprio apenas do amor de Deus. Que lindo! O casal não vê no outro aquilo que só Deus pode dar. São companheiros. O espaço exclusivo que cada um dos cônjuges reserva para a sua relação pessoal com Deus não só permite curar as feridas da convivência, mas possibilita também encontrar no amor de Deus o sentido da própria existência. Temos necessidade de invocar a cada dia a ação do Espírito Santo, para que esta liberdade interior seja possível. Que lindo, não? E agora vamos concluir lendo a última parte, espiritualidade da solicitude, da consolação e do estímulo. Venham comigo. (321) Os esposos cristãos são cooperadores da graça e testemunhas da fé, um para o outro, para com os filhos e demais familiares. Deus convida-os a gerar e a cuidar. Por isso mesmo, a família foi desde sempre o hospital mais próximo. Prestemos cuidados, apoiemo-nos e estimulemo-nos mutuamente. E vivamos tudo isso como parte da nossa espiritualidade familiar. A vida em casal é uma participação na obra fecunda de Deus, e cada um é para o outro permanente provocação do Espírito. O amor de Deus exprime-se através das palavras vivas e concretas com que o homem e a mulher se declaram o seu amor conjugal. Assim,
Os dois são entre si reflexos do amor divino, que conforta com a palavra, o olhar, a ajuda, a carícia e o abraço. Por isso, querer formar uma família é ter a coragem de fazer parte do sonho de Deus, a coragem de sonhar com Ele, a coragem de construir com Ele, a coragem de unir-se a Ele nesta história de construir um mundo onde ninguém se sinta só. 322. Toda a vida da família é um pastoreio misericordioso. Cada um cuidadosamente desenha e escreve na vida do outro. Vós é que sois a nossa carta, escrita em nossos corações, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Cada um é um pescador de homens, que em nome de Jesus lança as redes. Para os outros, ou um lavrador que trabalha nesta terra fresca, que são os seus entes queridos, incentivando o melhor deles. A fecundidade matrimonial implica promover, porque amar uma pessoa é esperar dela algo indefinível e imprevisível. É, ao mesmo tempo, proporcionar-lhe de alguma forma os meios para satisfazer tal expectativa. Isto é um culto a Deus, pois foi Ele que semeou muitas coisas boas nos outros, com a esperança de que a façamos crescer. 323. É uma experiência espiritual profunda. Contemplar cada ente querido com os olhos de Deus e reconhecer Cristo nele. Isto exige uma disponibilidade gratuita que permita apreciar a sua dignidade. É possível estar plenamente presente diante de outro. Se uma pessoa se entrega gratuitamente, esquecendo tudo o que existe em redor, assim a pessoa amada merece toda a atenção. Jesus era um modelo, porque quando alguém se aproximava para falar com ele, fixava nele o seu olhar, olhava com amor. Ninguém se sentia transcurado na sua presença, pois as suas palavras e gestos eram expressões desta pergunta: que queres que eu te faça? Vive-se isto na vida cotidiana da família. Nela, recordamos que a pessoa vive conosco, merece tudo, pois tem uma dignidade infinita por ser objeto do amor imenso do Pai. Assim floresce a ternura, capaz de suscitar no outro a alegria de se sentir amado. Ela exprime-se de modo particular, prestando atenção delicada aos limites do outro, especialmente quando eles sobressaem de maneira evidente. Aqui eu repito uma coisa que eu já elaborei há anos. O ser humano não tem defeitos, ele tem limites. O ser humano não é uma máquina. O ser humano é um ser humano, dotado de inteligência, vontade, capacidade de amar, mas também ferido pelo pecado original, que precisa ser cuidado e não consertado. Número 324. Sobre o impulso do espírito, o núcleo familiar não só acolhe a vida, gerando-a no próprio seio, mas também sai de si para derramar o seu bem nos outros, para cuidar deles e procurar a sua felicidade. Esta abertura exprime-se particularmente na hospitalidade, que a palavra de Deus encoraja de forma sugestiva. Não descuideis da hospitalidade, pois a graça a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber. Quando a família acolhe e sai ao encontro dos outros, especialmente dos pobres e abandonados, é símbolo, testemunho, participação da maternidade da Igreja. Na realidade, o amor social, reflexo da Trindade, é o que unifica o sentido espiritual da família e a sua missão fora de si mesma, porque torna presente o querigma em todas as suas exigências comunitárias.
A família vive a sua espiritualidade própria, sendo ao mesmo tempo uma igreja doméstica e uma célula viva para transformar o mundo. 325. O último parágrafo, o último número da exortação. É comovente, hein? Tudo que nós estamos lendo hoje. As palavras do Mestre e as de São Paulo sobre o matrimônio estão inseridas não por acaso na dimensão última e definitiva de nossa existência que precisamos recuperar. Assim, os esposos poderão reconhecer o sentido do caminho que estão percorrendo. Com efeito, como recordamos várias vezes nesta exortação, nenhuma família é uma realidade perfeita e confeccionada de uma vez para sempre, mas requer um progressivo amadurecimento da sua capacidade de amar. Há um apelo constante que provém da comunhão plena da Trindade, da união estupenda entre Cristo e a sua Igreja, daquela comunidade tão bela que é a família de Nazaré e da fraternidade sem mácula que existe entre os santos do céu. Mas contemplar a plenitude que ainda não alcançamos permite-nos também relativizar o percurso histórico que estamos fazendo como família, para deixar de pretender das relações interpessoais uma perfeição, uma pureza de intenções e uma coerência que só podemos encontrar no reino definitivo. Além disso, impede-nos de julgar com dureza aqueles que vivem em condições de grande fragilidade. Todos somos chamados a manter viva a atenção para algo mais, além de nós mesmos e dos nossos limites, e cada família deve viver neste estímulo constante. E o Papa conclui: avancemos, famílias, continuemos a caminhar. O que nos é prometido é sempre mais. Não percamos a esperança por causa dos nossos limites, mas também não renunciemos à procura da plenitude de amor e comunhão que nos foi prometida. Oração à Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Rezem comigo. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai presente as nossas famílias, lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Dado em Roma, junto de Pedro, no Jubileu Extraordinário da Misericórdia, em 19 de março, solenidade de São José, do ano de 216, quarto do meu pontificado Francisco. Então está aqui, lindo demais, eu espero que vocês... O roteiro de estudo é ler e meditar, só isso. Tá bom, então agora, próxima aula, eu vou fazer aquilo que nós já falamos um pouquinho nas nossas... as aulas online sobre o capítulo 8º da Amoris Laetitia, o comentário do cardeal Francesco Cocco Palmério, que é muito iluminador, tá bom? Já, próxima aula nos vemos. Paz e bem. Obrigado.